A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje é o áudio 44 do estudo de Gênesis, amém? Ontem nós paramos no capítulo 45, né? Terminamos o 44 e vamos começar o 45 hoje, amém? Então José não se podia conter de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todos os varões. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. O que José fez? Enquanto Judá estava explicando para ele toda a situação de seu pai, e se ele voltasse para a casa do seu pai sem o menino Benjamim, o pai ia morrer. Então, José não podia mais ir adiante com aquele plano, com aquela astúcia, porque ele poderia brincar demais e perder o pai. Fazendo assim, ele mandou todos os egípcios que estavam na sala sair, os mordomos, os soldados, todos saírem, e só ficou ele e os irmãos. Agora ele vai se apresentar. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó o ouviu também. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Verso 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Guarda isso. Guarda isso que eu vou falar. Existem problemas na nossa vida, situações complicadas, que na verdade é para gerar uma boa coisa lá na frente. Para nossos filhos, para esposo, esposa, para mim, para você, sei lá. Mas é assim. É o que José está dizendo aqui. Para conservar a vida, Deus enviou ele para aquele lugar. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei: assim tem dito teu filho José. Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desde a mim e não te demores. Desce a mim e não te demores. Verso 10. E habitareis na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, e as suas vacas, e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que tendes vistos. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Ele queria muito ver o pai dele. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Isso é um abraço. Ali eles choraram. Porque para muitos, José estava morto. Vamos ao verso 15.
E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai ao vosso pai e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai-vos da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas faias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Olha, Faraó dando carta branca. Verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhes deu, a cada um, mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, aleluia, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel, que é Jacó: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Aleluia! Eles contando, e o pai disse assim: chega, meu filho está vivo, eu vou vê-lo. Gente, o capítulo 45 termina com o pai dizendo que vai. Ele vai ao encontro, ele quer ver o filho, ele quer encontrar o filho. Isso era tudo que Israel esperava um dia ver. Talvez não nessa vida, mas ele queria reencontrar seu filho, pois agora recebe esse presente. Vamos para o capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Becerba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito. Olha que lindo! Deus desceu com José, agora subiu lá e falou com Jacó: desce, eu vou descer com você. Verso 4. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar. E tomando o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido da terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Dá para imaginar o coração de Jacó? Tenta imaginar. Lá vem os carros de Faraó. E quem está nos carros de Faraó? Israel. Todo Israel. Toda a família de Israel. Mas o coração daquele pobre velhinho tá pulando, tá saltando dentro de si. Os seus olhos querem enxergar, os seus olhos querem ver
quer projetar uma imagem, ele quer conseguir ver e tocar o seu filho. Então Jacó desce, junto com todos. Verso 7. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente, levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Uade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Onã e Sela e Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramuel. Olha que nome bonito, com H, tá? Ramuel. Nome bonito, né? Não, aqui é Ramu, mas também Ramuel. Verso 13. E os filhos de Zacar, Tola, Puva e Jó. E Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. Verso 3, 16. E os filhos de Gade, Zifion, Ragi, Suni e Esbom, Eri, Oradi e Areli. Verso 17. E os filhos de Azer, aqui está falando todos os filhos dos filhos dele, tá? Você vê como é que a família cresceu. E os filhos de Azer, Imna, Isva, Isbi, Iberias, Sera, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Verso 18. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Verso 21. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera, Naamã, Eli e Ros, Mupim, Rupim e Arde. Então, talvez alguém vai perguntar assim, mas aqui ele já tinha filhos? Sim, ele já não era um menininho, tá? Já era um homem e já tinha filhos. Passou muito tempo, meus irmãos. De um versículo ao outro, passa muito, muito tempo, né? E aqui, meus irmãos, antes que finalize, eu vou parar no verso 21, para que a gente possa continuar amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Olha só, está fazendo aniversário hoje a Cibele Vitória Gomes dos Santos, né? Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoe, varoa. Meus irmãos, tá rolando uma votação, hein? Lá na minha página. Olha, a lição de casa de hoje é Mateus capítulo 6, verso 10. Mateus capítulo 6, verso 10. Meus irmãos, adquira meus PDFs. Meus PDFs são estudos, meus irmãos, que você pode abrir e estudar no celular, pode imprimir, estudar com a família, tá? Custa R$5 cada um, meus irmãos, só para que eu possa ter dinheiro para cestas básicas, tá? A minha conta no Bradesco é agência 0407, dígito 3. Conta corrente 517642, dígito 5. Alexandre Souza do Carmo. Amém? Bom, Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.